porque nesse tema, essa data, tem muito de poesia na data, depois nós conversaremos. Mas eu pensei, o pessoal saiu do quente, calma fervendo, porque aceitou um tema sobre amar o próximo como a si mesmo. Pensei, eu escolhi um tema mais light, né? Mas vamos lá. A primeira questão é do título, né? Eu gosto de títulos curtos e que sejam mantras, sejam sugestivos. Segundo mandamento, literalmente nós já temos duas informações importantes. Comecemos pela segunda. A segunda é que nós temos aquelas categorias, né, modo de tratamento, e uma delas é em relação ao é possível nós conversarmos pedindo alguma coisa numa linguagem mais, não é neutra, né, mais assim, mais leve, mais paralela. Tem uma maneira mais invasiva, que é de persuadir, e tem uma maneira que é de mandar e de ordenar. É interessante quando Jesus nos revela este mandamento, porque ele comenta assim, olha, isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Tem várias questões internas aí nessa questão de Jesus, mas resumidamente, primeiro é que Jesus não disse assim, olha, eu aconselho que convém que a parábola do semeador ele deixa muito em aberto, né? Quando ele se refere a 1 por 30, 1 por 100, né? Parábola dos talentos, também ele considera a diversidade. Mas esse ele coloca como um padrão. Isso eu vos ordeno, ele foi imperativo. Outra questão interessante é quando ele diz assim, né? Isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, e aí ele mostra a questão do exemplo, assim como eu vos tenho amado. Ele está dizendo que aquilo era a razão da sua vinda, enquanto exemplificação. Se ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está fazendo uma questão explanativa, explicativa, esclarecimento. Mas quando ele disse que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, e isso eu vos ordeno, ele está dizendo que esse é o caminho. Então, primeiramente, é uma ordem de Jesus, é imperativo. Segunda questão, quando ele diz assim, esse segundo mandamento é quase como o primeiro. E mais ainda, ele diz assim, primeiro e segundo mandamento, ele chega a dizer, nisto estão toda a lei e os profetas. Se nós vamos pensar assim, comparativamente, quando se diz assim, não roubarás, não matarás, todas as questões que estão ali nos demais mandamentos, eles são detalhamentos, é como uma constituição de um país, ela começa às vezes resumida, as mais elogiadas, elas são muito resumidas. Mas aí acontece o que acontece, por exemplo, a Constituição brasileira, enquanto ela seja jovem, né, nova, acontecem tantas modificações do texto, tantas transformações, tantas emendas, tantas leis ordinárias, tantas leis complementares, que a Constituição fica enorme. Então, Jesus, ele simplifica os dois mandamentos. Primeiro, não é apenas amar a Deus, já dissemos isso, mas é importante, porque isso é muito amplo, muito completo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento. Força como fosse espírito. Coração, sentimento, mas memórias também. O entendimento, a nossa interpretação. Com toda a nossa alma, o espírito encarnado. Então, a força desencarnada e encarnada com sentimento e com pensamento. Ou seja, inteiramente em Deus. E quando Jesus diz que esse mandamento é semelhante ao outro, aí a gente já está numa questão, mas por que dois, então, né? Porque é óbvio que o budismo tem uma linguagem segundo a qual nós somos Budas. Jesus fala, vós sois deuses, de uma maneira. Mas nós não temos, nós temos a visão de que há um Deus externo a nós, questão didática,
um só Deus, eterno. Nós somos criaturas divinas e vamos nos tornando imagem e semelhança do Criador. Só que esse Deus, uma das características dele, constante o livro dos Espíritos, é que este Deus ele é imaterial. Decorrência natural de ele ser invisível. E aí alguém diz assim, mas como nós amaremos a Deus quem nós não vemos, se nós não amarmos o próximo que nós vemos? Parece simples, mas na prática nós fazemos um pensamento, uma dualidade, início é filosófico, depois a gente vai traduzir bem isso, de meio assim, eu amo a Deus, mas eu não dou conta das pessoas, porque as pessoas são muito difíceis, ou então assim, Deus vai me livrar desse mundo, desse povo, desses desgostos, ou seja, eu gosto de ficar sozinha, no meu canto, com as minhas coisas. Então, nós conseguimos essa arte, essa dualidade, não só essa distinção, mas essa oposição, como se Deus fosse o bem e as criaturas, as pessoas, fossem o mal. Então, próximo. Bem, a linguagem de Jesus é interessante porque algumas pessoas já falam isso, o próximo é o mais próximo, né? Às vezes é quem nós mais conhecemos e que mais nos conhece. O que pelo menos mais temos elementos para nos conhecermos, embora às vezes nós não nos percebamos profundamente. Estar com o próximo é estar com a expressão visível da criação. Um protótipo que vai dar certo, o Criador. Um anjo potencial e latente que está com muita impureza, enquanto vai sendo aformoseado pela evolução, pela virtude, pelo esforço pessoal e pelos auxílios que recebe para abreviar seu caminho evolutivo. Aí estabelecer uma relação com o outro. É uma relação, então, eu e o próximo. Isso é uma matemática simples, mas que acaba envolvendo, um método com poucas notas musicais, com poucas letras do alfabeto, olha o que é possível construir. Mas só que há um desafio. Nós levamos milhões de anos, segundo a orientação de André Luiz, para estruturar o nosso ego, a nossa personalidade. Aliás, as nossas personas são mutáveis, né? Só para efeitos de nome, nós vamos chamar a nossa individuação. Essa coisa nos individuarmos. E temos o pensamento contínuo. E a capacidade de refletir, pensar o nosso pensamento, essa evolução é longeva, ela é bastante longa. Chegar nesse ponto é um desafio. Mas aí nós temos um desafio na nossa interpessoalidade. E o Divaldo Franco comenta isso, nós tivemos muitíssimos milênios condicionados a um grande percentual do nosso egocentrismo, em contraposição a alguma questão sensível do ponto de vista da prole, da mãe, do pai, do cuidador, do alfa do grupo, o dominante. Então, nós tivemos uma relação de alguma consideração, de alguma subordinação e de alguma imposição. Nós lidamos com forças, lidamos com uma relação mais ou menos seletiva, mais ou menos hierárquica. Mas, preponderantemente, o que nós fizemos na escala evolutiva foi a estruturação do nosso ego, do nosso eu. Quando chegamos a esse estágio social, nós somos desafiados porque a nossa tendência instintiva é da conservação, do prazer, da satisfação e de evitar a dor. Então, quando nós recebemos essas propostas de conteúdos relativos à abnegação, por exemplo, a cumprimento do dever,
espírito de sacrifício, isso conscientemente, não por instinto, é um desafio muito grande e que nos propõe uma renovação muito sutil, muito leve, muito iluminativa, mas essa luz também é invisível. E nós lidamos com a percepção. Então, a percepção entre mim e o próximo fica uma questão que às vezes é territorial, né? E às vezes é uma disputa mais ou menos silenciosa por território, por espaço, por bens, privilégios. O que decorre daí, a consequência disso, é que existe um estado de concorrência e de competição, que também é próprio das nossas evoluções anteriores, eras tanto de outros reinos, né, mineral, vegetal, animal. Então, nós temos essa tendência de competição em contraposição à colaboração, de egocentrismo em contraposição ao altruísmo. E esses instintos, às vezes, se manifestam até de maneira agressiva, e a agressividade ela não precisa ser uma violência externa. É uma violência, às vezes, de frieza, de indiferença. Isso também acaba sendo uma maneira de individualismo. Na percepção com o outro, às vezes, nos inclina o benefício da simpatia. A simpatia pode chegar a estágios de paixão. A paixão pode passar por estágio aí direto, né? A questão do amor. Aí a devoção também vai por interesse, por isso a paixão é importante. Que eu sou egocêntrico. E a razão do meu ser, do meu viver é aquela pessoa porque me apaixono, então eu vivo em função dela. Aí, às vezes, chega até aquele extremoso, né, naquela situação do ultra-romantismo, em que eu chego a dizer que se a pessoa não viu. E que naqueles romances passionais, né, a pessoa, para salvar a vida da pessoa amada, ela se lança na frente, recebe tiro, e fica com fome para que a pessoa se alimente. Então, a paixão tem esse poder embrionário do amor. Essa capacidade, a pessoa não consigo parar de pensar na pessoa, é um sair de si. É um estágio de evolução para muitos de nós, de um tempo, e que depois deve ser um estágio dominado. A paixão, então, para que serve? Pergunta-se na codificação. Ela decuplica a força do homem, do ser. É como um cavalo que aumenta as suas forças e eu faço chegar mais rapidamente ao destino. Mas esse cavalo tem que ser controlado, porque se ele sai de controle, essa mesma força decuplicada se ergue, recai sobre ele e o esmaga. Então, temos que o ego, a questão relacional mais ou menos travada, mais ou menos competitiva, mais ou menos aberta, mais ou menos confrontadora, antagonismo, nós vamos falar. O nosso psiquismo, que transita entre o que é interno, a reflexão, o que é externo, a percepção, a maneira como eu interpreto o outro. Aí entra um fator de esclarecimento. Se eu tenho pré-conceito, o valor, valoração, de que o outro é meu semelhante, muda muita coisa. Isso era importantíssimo para as viagens dos cristãos, porque, por exemplo, Pedro foi recebido na condição de irmão, aliás, Saulo foi recebido na condição de irmão por Pedro. Franciscanos não foram os primeiros, muitos não foram recebidos como irmãos naquele ambiente da Alemanha nazista. E aquilo foi trágico. Você perceber, numa cultura e valoração, um forasteiro de uma maneira acolhedora, nós temos os discípulos de Emaús, que hospedaram Jesus. Alguns hospedaram anjos sem que o soubessem. Mas se eu tenho a concepção daqueles filmes western, de que quem vem é um malfeitor, vem perturbar a ordem, isso vai interferir muito na minha primeira impressão. Então, a paixão, às vezes, tem amor à primeira vista. Existe o desamor à primeira vista, mas já começa pelos olhos. Se os olhos forem puros, todo o nosso corpo, todo o nosso valor, todo o nosso ideário será a luz.
Então, se a minha concepção é fraterna, a minha acolhida, a minha receptividade já é positiva, já é favorável. Se a minha tendência é ansiosa, se é resistente, se é reativa negativamente, haverá problema. Isso a gente percebe, por exemplo, em relação a crianças, né? Tem criança que, pela formação familiar, tem uníssono, em harmonia com o pensamento do espírito, ou então, tentando melhorar a condição do espírito, a família tenta formar a ideia, formação social da mente. Ou então o espírito tem uma predisposição positiva, a família predispõe, tipo assim, o amiguinho não vai trazer desaforo para casa, não vai misturar, não vai andar com pessoa, vai tomar cuidado com pessoa de tal cor e complica. Mas, outro exemplo, primeiro filho e haverá, a mãe está grávida, o casal está grávido. Bem, há crianças que pensam, eu vou ter um irmãozinho, eu vou ter uma irmãzinha. E há crianças que já pensam assim, puxa vida, vou perder meu cuidado, meu espaço, minha cama, meu quarto, minha atenção, meu carinho, meu pai, minha mãe. Isso é uma predisposição em que o outro é um invasor, o outro é um concorrente, o outro dá trabalho, o outro atrapalha a minha existência. Por que estamos dizendo? É porque a reflexão, a prece, a meditação deve constantemente alimentar essa nossa boa índole e esses nossos valores, porque senão nós chegamos a uma condição assistindo a TV, ouvindo noticiários, sabendo de fatos e tal, de questões que se tenta incutir em nossa mente, porque esse mundo tenta incutir, do tipo, este mundo está perdido, Deus se arrependeu, essa humanidade não tem jeito. Outra moda que tem aparecido é falar assim, esse mundo realmente, definitivamente não tem jeito, a humanidade tem que acabar. São muitas bobagens juntas, então, pelo ambiente que nós podemos dizer que exatamente isso, o contrário. Psiquismo, então. Eu e o outro. Conseguir focar no outro é um desafio muito grande, inclusive quando ele não está presente. Por quê? Dá conta da tua administração. Administrar as coisas pensando no outro é um desafio grande. Por exemplo, se eu tenho fartura imaginar, alguém precisa. Se eu desperdício, eu penso, fará falta alguém. Se um trabalho pode ser feito, eu oferecer, olha, estou instado a isto, o que eu vou ganhar com isso? Alguém vai ganhar. Isto é amar ao próximo, é entrar no nosso quarto, como diz Jesus, né? Orar a Deus, sendo que somente Deus ouve, apenas Ele testemunha. Ou entrar no quarto é intimidade. E quando se diz na codificação que o homem, a pessoa, tá? Homem, mulher, tal, cumpridora dos seus deveres, prova que ama mais a Deus do que aos homens, mais aos homens do que a si mesmo. Aquele que cumpre seu dever prova que ama mais ao próximo do que a si, e mais a Deus do que aos homens. Isso é muito profundo. Leitura e interpretação. Vamos chegar no segundo mandamento, tá? A maneira de nós lermos o mundo é, às vezes, a maneira como ele vem narrado. É o discurso. É a construção do discurso. Isso chega para nós, às vezes, de maneira crítica social, pessimista, polarizada, desconfiada, trágica. Interpretar a realidade, por isso a importância da filosofia e da fé, porque é a possibilidade de nós de percebermos que há um Deus, esse Deus tem um planejamento, que ele tem os seus emissários, que temos os nossos cuidadores e que temos um caminho evolutivo, esperançoso, amoroso, aperfeiçoador a trilhar. Todos nós. Jesus chega a dizer, antecipando, mas no final, quando ele diz assim, né? A gente não fazer mal, o menor que seja, porque, em verdade, eu vos digo, diz Jesus, que os seus anjos estão com a face voltada para Deus todo o tempo. Ou seja, os advogados espirituais da virtude, os seres mais aparentemente abomináveis, mais pela impressão dos nossos sentidos, né, desprezíveis, têm grandes advogados. Quanto melhor o espírito, mais autônomo. Quanto mais dificuldade, mais amparado.
anjo, de volta quando dizem que Joana de Ângeles, aquela história para quem não sabe, que ele ficou surpreso, que era uma mulher, e falou assim, primeiro tem em latim o sobrenome Ângeles. Mas ele disse que ficou na hora pensando, puxa, essa mulher é minha mentora espiritual, tem gente que tem os 7 mil anjos, não sei o que, como mentor, e aí a Joana de Ângeles fala para ele, de Paulo, não senta que você me preocupe, não reclame não. Quanto mais guia, mais desguiado é o médico. Quanto mais complicado, mais evoluído é o espírito, é o companheiro invisível que ampara. Que ele escolhe os mais difíceis. Não é aqui na Terra, para o ímpar, a gente vai fazer uma aula de educação física, um esporte, vou tirar para o ímpar, a gente escolhe o melhor. Né? Aí vai ficando depois, aqueles últimos vão ficando os preteridos, vai ter que completar o time, tem que escolher mais alguém. São 5 no time. Pode jogar com 4, não, a gente tem que jogar com 5. Aquele quinto elemento, né? Ele tem um amparo, ele tem um cuidado que nós não imaginamos. Continuando? Claro que é continuando, né? Temos tempo. Encarnados. Dado importante da nossa ciência. Vejamos. Mas eu quero que o próximo seja parecido comigo. Isso nós vamos falar agora, isso é a base, daqui a pouco a temperatura aumenta. Gente, não desistam do estudo, tá? Tenhamos esperança. No mundo dos espíritos, nós estaremos vinculados aos nossos iguais. Nisso é que haverá a ideia de céu e a ideia de umbral, entenderam, né? Se eu me esforçar no bem, eu terei esforçado no bem comigo, trabalhando juntos no bem. Não adianta eu fingir que eu quero ser bom, porque eu não vou dar conta de fazer o serviço no bem, eu vou sentir monotonia, eu vou querer aventura, paixão, vício. Então, eu não dou conta de segurar essa massa. Padre Antônio Vieira, ninguém consegue ficar muito tempo na ponta dos pés. Não consegue. Então, no mundo espiritual, é lei de afinidade, é o mundo dos iguais. Nós somos naturalmente atraídos, e perfeitos justamente atraídos, para o nosso campo de identificação. Plano físico, o que é? É junto e misturado, conforme diz a expressão. Nós vemos todos para cá e nos misturamos com as mais diversas proveniências, procedências, inclusive de outros planetas, tá? Aí nós nos misturamos. Tem uma mistura de idade de criação, maturidade espiritual, gosto, inclinação, predisposição, gostar ou não gostar daquele meio, saber ou não saber usar mais ou menos com a liberdade. Nossos valores, né? Nós temos o que nós queremos da existência, essa diversidade toda se mistura. E ainda temos núcleos, né? Familiares. É óbvio que essa panela de pressão fica desafiadora. Por quê? O espírito é mais diferente, das mais diferentes origens, formam culturas, que se estabelecem relação, são às vezes vinculados ao mesmo núcleo, porque no par o ímpar, conforme brincávamos, né? Par o ímpar é de Deus, ele matricula, ele pede guarida num lugar, no outro, a espíritos de amor, e vai aqui o devedor e aquele. Aí ele coloca até os que se fizeram mal, né? Na mesma casa, e fica aquela infância já com muitas rusgas e tal. Maneiras de relacionar. Então, nós somos diversificados. Tudo isso é material didático para chegar na nossa proposta. Tem uma maneira de nós lidarmos que é o paralelismo. O paralelismo é meio assim, com respeito a todos os modelos evolutivos, para exemplificar. Algumas pessoas pensam assim, o meu ideal é trabalhar, ganhar o meu dinheiro, ter as minhas coisas, viver a minha vida, não ser incomodado. Às vezes a pessoa faz isso, inclusive, com o objetivo de vida de morar sozinho e, se possível, trabalhar em casa. O paralelismo é aquele em que não importa o que esteja acontecendo, uma guerra no lugar, um terremoto no outro, uma fome no outro lugar, doença no outro, sigo a vida, paralelismo às vezes é isso. Então não me importa nem, não quero saber disso, não quero saber de questão social, não quero saber de governo, não quero saber de quem está perto de mim, não quero saber de problema, minha coisa eu mesmo resolvo, ninguém vai pagar minhas contas, eu que pago, e se não paga minhas contas, então não quero sua opinião. O paralelismo é assim. É ilusório, porque é impossível. Que até para falar isso, eu me valho de um código linguístico, língua verdade. Meu corpo é mistura de raças. Os átomos
que formam o meu corpo físico participaram em muitos corpos. Então, a vida é essa interação, essa permuta, essa fusão. Mas o paralelismo é a concepção que temos, às vezes, assim. Tem uma outra possibilidade, nós lidarmos com a diversidade, né? É com o êxtase, a apreciação, o estado de ficar maravilhado, embevecido, encantado. Ela pode ser muito interessante na diversidade. Aquela pessoa que às vezes vai, não, conheci pessoas, adoro, conheci lugar, eu vi isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. Tem pessoas que parecem viver o tempo todo em estado de novidade. Elas são interessantes no sentido que elas são permeáveis, né? Elas parecem ser tocadas por todo estímulo que vem do exterior. Então, essas pessoas, às vezes, se detêm em muitas coisas. Muitas pessoas não necessariamente são muito permeáveis, profundamente permeáveis, mas elas lidam. Então, essas pessoas, às vezes, estão sempre com grupos, com núcleos, com passeios, com visitas e tal. Significa que tem relação profunda? Não, ela evolui de uma maneira diferente. Ambos evoluem, um na contemplação, um no autoconhecimento, o outro se joga, né, na interação. Há um grupo que tem uma concepção de antagonismo. E aí nós temos um problemão na nossa evolução planetária. É aquilo de eu entender o outro como um incômodo e depois entender o outro como um obstáculo, um muro, um invasor, um perturbador, um malfeitor, uma pessoa a quem eu desamo. Essa concepção é complicada porque sempre que advém um problema, até os mais assim inevitáveis, uma vida em sociedade, em comunidade, em trabalho, em comunidade residencial, em escola, em sociedade, em ruas, né, vias públicas, nós vamos lidar com diferenças. E se eu tenho essa predisposição, geralmente eu vou achar que quem representa uma ideia da minha está contra mim, e eu estou contra ele. Isso é que às vezes leva em estados mais primitivos, né? Os nômades saíam pelos lugares acreditando que encontrariam povos contra os quais lutaria para conquistar território, para escravizar e tal, uma questão da propriedade, por causa da caça. Então, isso aí, quando se demora, isso retarda, isso torna o nosso caminho evolutivo mais longo. Nós não saímos de Deus, nem somos apartados, nem deixamos de estar em Deus, mas é um caminho, isso é uma trilha natural, que é mais dolorosa e mais demorada, e que requer um esforço maior. Quando Jesus diz, o reino dos céus é dos violentos, e assim tem sido desde o início. No sentido de que, às vezes, quem empreende mais força evolui com mais rapidez, mas, em regra. Mas a exceção também de que quem ama está na frente. Então, às vezes, quem ama. Agora pensemos em Saulo e Maria Madalena, que instantaneamente se renderam ao amor e que já tinha a capacidade da força. Usaram a força do amor. Então, a evolução deles é muito rápida. Bem, eu com o próximo, eu com a diferença. Lembramos? Somos espíritos, estamos encarnados dentro de um ambiente de diversidade, com os valores que nós trazemos, com a nossa interpretação, leitura e interpretação da realidade, com a minha visão de mundo. Então tem o paralelismo, a novidade, o antagonismo, as posturas nossas. Vamos imaginar agora a vida de relação. Por que às vezes dá um problema? O que Jesus encontra? Primeiro, não sei quem vos constituiu juízes. Por que vocês veem a trave no olho do seu irmão e não veem o cisco no olho seus? Quando Jesus dá conta da tua administração. Então Jesus diz assim, quem vos constituiu juízes? Existe uma tendência de nós considerarmos que somos juízes. E Jesus diz com essa profundidade, simples, né? E ele também disse assim para nós, olha, a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E mais, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E mais, por parábola, Jesus diz assim também, aquele companheiro que devia muito, ficou apavorado com o seu credor e o credor perdoou a dívida. Chegou lá na frente, o companheiro pegou e não perdoou um pouquinho ao outro, impôs ao outro suplício. E o Senhor pergunta, mas peraí, como pode? Eu lhe perdoei tanto, você não pode perdoar um pouco? E assim, o que você aprendeu com o que eu lhe ensinei, né? Então Jesus nos sugere não sermos juízes, e sejamos complacentes, compassivos, misericordiosos. Um tema importante para a nossa reflexão e estudo é a compaixão. A compaixão, ela se dá com os seres mais
desafiadores, mais aviltantes, mais desprezíveis. A compaixão significa amar a cada animal, cada erva daninha, a cada elemento da natureza e a cada criatura. E não foi para isso governarmos a tudo que se move sobre o céu e a terra. Amar o próximo como a si mesmo, quem diz que é apenas ser humano? Amar o próximo. Jesus não especificou. Então, o próximo pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um mineral, pode ser uma paisagem. Outro problema. Um é quando nós nos constituímos juízes, então nós ficamos pesados, porque nós somos severos com o outro. Quando Paulo fala seja severos para convosco, né? E benevolentes para com os outros. Essa é uma medida de inversão, dar uma invertida na chave. A tendência nossa é como? Paciência conosco e rispidez com os outros. Não há uma vez das que eu reflito, que são poucas, mas que eu reflito sobre o julgamento que eu vou fazer, e quando eu analiso em mim, eu não encontro erros na minha trajetória iguais, comparáveis, ou muito mais grandiosos, lesivos, do que aquela pessoa a quem eu julgo ou iria julgar. E não é falar por falar, é verdade espiritual. Inclusive, porque hoje é dia da minha mãe, que é o plano espiritual, né? 27 de outubro, ela completou 80 anos no plano espiritual superior e continua nos governando. Vamos lá. Outra possibilidade é quando eu me julgo perfeito. O egocentrismo é assim. Já dissemos isso. Quando eu me julgo Deus, quando eu acho que eu sou a medida das coisas, eu acredito que quem não se assemelha a mim tem que ser minha imagem e semelhança. Então, farei dele minha imagem e semelhança. É a histeria do deísmo, né? É eu achar que eu sou a medida de julgamento, eu sou a medida de perfeição. É óbvio que isso vai cair numa idolatria complicadíssima, uma egolatria, uma egolatria. Que eu vou considerar que eu sou... É claro que o mínimo que vai acontecer em relação a isso é que eu serei melindroso. Qualquer vez que eu for contrariado, eu vou achar que as pessoas estão cometendo uma heresia, porque eu sou um Deus. Eu não falo isso, mas é como o ególatra age, pensa, julga, vê e quer ser visto. Ele cai num estado praticamente de paranoia, de delírio, de a personalidade, uma distonia da personalidade, se considerarmos. A outra maneira de nos relacionarmos é com a volubilidade. Aí é complexo, que Jesus fala assim, aquele que me negar perante os homens, também eu negarei perante meu Pai. Então, aquele que nega, também será negado, ou seja, ao mesmo tempo é dar testemunho, que vale para o volúvel, que vale para o tímido, que é exemplificado primeiro Pedro, que tinha timidez. Ele negou Jesus por medo e timidez. Então, ele tem as qualidades depois incomparáveis, né? Mas no primeiro momento ele é aquele protótipo humano de timidez, e os outros são de exasperação. Saulo, né? Tomé, Natanael, talvez Judas, mas Tiago, são espíritos mais ponentes, que cobram. Postura, né? Temperamento, já dizendo, temperamento vai conosco a vida toda, caráter é que se muda. Vamos chegar agora às nossas famílias, tá? Maneira de amar. Eu posso amar uma pessoa sem sabedoria. Então, dependendo da maneira que eu me relaciono com o próximo, o meu amor vira uma perturbação para a pessoa. O professor que cobra de maneira inadequada. Os pais que cobram de uma maneira difícil. O patrão que impõe uma carga aos seus empregados que eles não serão capazes de suportar. Os empregados que impõem aos seus patrões uma carga que ele não tem condição de atender. Eu posso amar de uma maneira passional, e a maneira passional ela é uma maneira parcial, e a maneira parcial às vezes ela deforma. Às vezes falta sabedoria porque enceguece. Posso amar de uma maneira possessiva, e a maneira possessiva ela oprime, ela sufoca, ela dificulta o brilho, dificulta a autonomia, dificulta a individualidade da pessoa, que é praticamente forçada a um grau de dependência e subordinação. Posso amar de maneira
negligente. O negligente é aquele assim, eu vou dar liberdade a meus filhos, a meus alunos, a meus familiares, a meus cidadãos, a meus colegas de domínio e tal. E aí eu faço de tal maneira que é o que chama de laissez-faire, deixar viver, né? Tal. Cada um vive sua vida, faz do jeito que quiser, mas nós temos uma vida de relação e a negligência, um pouco, ela nega isso. Ser complacente, ter compaixão, ser compreensivo, ser acolhedor, não significa neutralidade, não significa paralelismo, não significa indiferença. Passividade. Pode ficar do jeito que for, não sei, eu vou mudar o mundo, as coisas ficam como estão, o mundo existe antes de mim, eu vou morrer, o mundo vai ficar aí. Nós estamos falando não de perturbação, não de inconformismo. Nós estamos falando de ideal, de ação no bem, de realização no bem, de trabalho, pelo bem de trabalho educativo espiritual. Chegaremos. Maneiras de praticarmos a caridade. Uma delas, complicada, a caridade, entre aspas, que é complicado. Quando eu cismo que eu vou endireitar alguém, é um problema. Até a palavra é preconceituosa. Por quê? Endireitar, eu sou canhoto, então ninguém fala esquerdado. Antes era destro e sinistro. Ninguém fala, vou fazer a pessoa ficar sinistra, não vai fazer a pessoa ficar destra. Isso era tão literal que algumas escolas não se atualmente em outras culturas, mas na nossa, há um tempo, o professor forçava o canhoto a escrever com a direita. Por quê? Porque escrever com a esquerda é errado. Endireitar é quando eu cismo que eu vou colocar todo mundo à minha imagem e semelhança do meu jeito, agir do meu modo. É quando eu faço uma organização tão assim militarizada, tão padronizada, tão uniformizada, dentro das culturas, que eu tento homogeneizar. Mas nós estamos no mundo das diferenças, lembramos? Até nos planos espirituais há diversidade de culturas, de gostos, de cores, de brilhos, de ações, de raios evolutivos. Ainda bem, seria muito monótono no universo todo igualzinho, todo cinza, todo branco. Seria. Quando vamos pintar por instinto, usam-se as cores frias e usam-se as cores quentes. E essa diversidade é atrativa, embeleza. Outro modo de fazer a evolução, pressionar. Bem, às vezes ajuda, há um incentivo, um estímulo, uma força, um empurrãozinho, empurrãozão não. O processo educativo é sempre importante. Agora, quando pressionar significa sufocar, aí nós devemos pensar na medida. Quando na vida familiar, a relação com o próximo, estamos no tema, né? Quando eu penso em esculpir a pessoa, eu vou fazer a pessoa, é uma coisa assim, sendo esteta, né? Eu faço a criança ser o que eu queria ser, o que eu acho que ela deve ser, e aí eu tenho um plano traçado. Isso também pode trazer conflito, porque pode não estar de acordo, nós temos uma sugestão para isso daqui a pouco. Pode não estar de acordo nem com o compromisso, nem com a missão daquele espírito. Maria falou assim, por que fizesse isso conosco, filho? Jesus com 12 anos, compreensível a aflição de Maria. Não te ocorreu que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Ele estava lá, saiu de casa sem avisar e foi conversar com os doutores da lei. Tem esse momento, essas rupturas, essas eclosões, essas relativas emancipações. Eu devo fazer as coisas inspiradas em meu pai. Outra maneira de tentar caridade, oprimir. Você vai ficar dentro de casa, não vai sair, não vai relacionar com ninguém. Se você andar... Aí, aquelas atitudes assim mais fundadas no medo ou no autoritarismo do que propriamente no trabalho de educar. Com todos os conteúdos que a existência social traz. Outra maneira de tentar caridade educativa, castigar. Punir é uma coisa. Quem ama, cuida. Mas castigar, às vezes, é uma pequena vingança, e aí não é processo educativo. A sociedade faz tudo isso que nós estamos dizendo, tá, no nosso mundo. Ela, às vezes, ela quer endireitar, ela quer impor ideologias, ela quer pressionar para as pessoas serem ricas, bonitas, plásticas e tal, amontoadoras, turísticas, tal. Esculpir, olha, agora nós precisamos de tanto disso, precisamos disso. Oprimir, inibir o sonho, a alegria e tal. Castigar, sistema prisional exagerado. Caridade no bem, então, como seria o desafio? Sustentar, dar sustentação para a evolução, com a agilizar a falta do tempo,
incentivar a pessoa no que seja bom, seja legítimo, que seja bom. Ser referência no exemplo, correção amorosa. Lembra do paralelismo, da negligência, da passividade? No processo educativo existe um comprometimento. Existe uma questão de assumir a participação no caminho. Fazer o que os espíritos guardiães fazem conosco. Eles não chegam exatamente a interferir seriamente no nosso livre-arbítrio, mas eles influenciam o nosso livre-arbítrio pelo bem. O trabalho educativo, muitas vezes, é isso. Correção, vamos para a analogia. Mas valores são de cada pessoa. Cultura, tudo bem, mas, por exemplo, se eu vou lidar com ortografia, a maneira de se grafar uma palavra da forma culta, está certo ou está errada, mesmo que eu considere um modo de falar, os dialetos, a necessidade local, o pertencimento com aquele grupo de comunicação, ser poliglota com a própria língua é uma habilidade útil, necessária. Agora, evidentemente, no trabalho escolar, nós precisamos aprimorar o repertório desta língua dita culta. Mas ela é teologia, não. Você entra no campo da cultura, né, quando você aprende aquilo. Vale para todas as ciências nesse sentido. Não dá tempo, mas isso é importante. Esclarecimento. Esclarecer, porque às vezes a pessoa está ali por ignorância. O mal que ela comete, às vezes, é tentar explicar. Você brigou com seu coleguinha, não fez isso. Porque falaram para mim que eu não posso levar desaforo. Mas você sentiu, você machucou seu colega. Você foi agressivo, você usou a força. Ele podia ser seu amigo, ele precisa, ele está chorando, está chateado, ficou assustado. Vocês dois podem ser amigos. É bacana você ajudar com a sua força em vez de fazer o mal, e a pessoa se abre para aquela nova realidade. Isso é Buda, é budismo também, é cristianismo. Quando diz, o Buda que é em mim saúda o Buda que está em ti. Olha a diferença do que dissemos do antagonismo. Isso é uma comunhão, isso é uma fraternidade, isso é uma relação regida pelo amor. Jesus diz a nós assim, faze aos outros o que queres que te faça. Faze aos outros o que queres que te faça. Sinceramente, a gente tenta fazer isso, mas também é um desafio, requer sabedoria. Algumas coisas que eu tentei lembrar aqui, olha só, para um desafio de autoconhecimento, né? Quando eu penso assim, olha, filho ainda, menino, tal, coloca essa blusinha porque está fazendo frio. Eu não sei se ele está sentindo frio, mas eu estou. A minha intenção é boa, mas ele está sentindo frio? É friorento? Talvez não. Já falei para vestir para o seu bem. Às vezes não é. Às vezes a gente sugere e fala, Ramon, a gente pensou, vou dormir com coberta, troca, sentiu calor e vai buscar lençol, ou o contrário. Então, às vezes, a medida, quando é minha, para o outro, ela fica inadequada, então tem que haver diálogo. Outro exemplo, no método do grupo jovem eu falava assim, a fome é o melhor tempero, né? Na infância, uma vez, uma situação de fome, sem refeição, o empregado ensinou a fazer uma vitamina de batata doce. A receita, batata doce, leite, açúcar, era o que tinha em casa. Foi a melhor vitamina que eu tomei na minha vida por causa da fome. Amei a vitamina. Todas as vezes que eu propus às pessoas aprenderem a receita da vitamina de batata doce experimentarem, praticamente todas as pessoas não gostaram. Então, quando eu faço um festival da vitamina de batata doce, eu estou oferecendo o que eu gostei. Mas as outras pessoas não estão gostando, então tem que dialogar com isso. Uma vez uma criança pediu para repetir. As pessoas ficaram, você está com fome, você está passando mal, está tudo bem, brincaram e tal. É assim o alimento. Você faz o almoço e fala, não, eu não vou analisar o que as pessoas gostam, o que elas querem, eu vou analisar o que eu acho que é bom para elas. Às vezes agrada, às vezes não. É uma probabilidade. Eu estou fazendo, eu acho que é bom para elas. Falaremos nisso. Um passeio, uma excursão, achar que todo mundo gosta de ir à praia, que todo mundo gosta de cidade, todo mundo gosta de ir no campo, todo mundo gosta de fazer caminhada, subir montanha, relativo. Se visita ou não visita o doente, achar que todo mundo quer receber visita porque está se sentindo só. E às vezes o que a pessoa mais quer naquele momento é ficar só, descansar, dormir, sob efeito sedativo. E às vezes ela quer visita. Isto é da diversidade. Às vezes dá certo, às vezes não.
O silêncio. Ao vir conversar com você, que eu vi que você está muito calado aí, talvez a pessoa goste do silêncio ou precise dele naquele momento. Talvez ele precise de uma palavra amiga. Probabilidades. Avaliar o outro, corrigir, dar opinião. Ser franco na avaliação. Quer saber o que eu acho? Às vezes a pessoa quer, às vezes não quer. Sabedoria, sensibilidade para o momento e para o conhecimento do outro. Olha, você quer a opinião mesmo, sincera? Aí é diferente, né? Você está afim de conversar? Você gosta de passear onde? O que você gosta de comer? Está sentindo frio a impressão? Eu estou sentindo frio, você também? Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Bem, um exemplo, tá? Cultura terráquea que deve ser abolida. Passar susto. Eu não conheço alguém que gosta de ser assustado. Deve ter, porque tem de tudo, né? Algumas pessoas gostam de assustar. Complicado, né? Infligir dor física. Desmerecer a pessoa. Rebaixar a autoestima. Falar mal da pessoa a quem ela ama. Criticar o gosto dela por ser diferente do meu. Criticar a atitude de maneira destrutiva, depreciativa. Bem, diversas questões são mais claras para nós percebermos este caminho. Quando Jesus diz, ama a teu próximo como amas a ti mesmo, então Jesus já nos deu uma medida mais segura. Eu devo amar a mim mesmo da maneira mais sábia possível, mais profunda, mais iluminada, mais estruturada, mais amadurecida, para que eu diminua essa margem de erro nas relações. Inclusive de entender o tempo, o modo, a coloração, o tom, o temperamento, a têmpera, né? A personalidade, os sinais de cada um. Então, é um desafio imenso, interessante, essa arte da interpessoalidade. Ela deve ser sempre de boa vontade. Mas e quando eu errar com a pessoa sem querer? O que não é pecado perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, é aquilo que é pecado com consciência, erro com consciência. Mas quando é por ingenuidade, é só correção do caminho. Muito erro nosso é por ignorância, é por distração. Quem de nós nunca falou as palavras que, desculpa, eu não quis falar, não quis ofender, nunca mais eu falo isso, eu não queria ter feito, desculpa, tal. Tem isso. Bem intencionado, alguém faz uma festa surpresa e a pessoa não estava querendo aquilo, não estava preparada, não liga para aquilo. Acontece. É uma experiência que dá errado, né? Você fala uma coisa para incentivar, a pessoa interpreta, aluno, né? Tem hora que a gente, poxa, até repreende aluno. Você foi para o menino, eu lembro de uma pessoa que uma vez falou assim, olha o que você fez com o quadro, olha como você escreveu. Esse que usou material errado. Ficou nervosa porque o quadro da escola estava estragado. O menino entrou em pânico, começou a tremer e chorar. Não, professor, disse tudo sem querer, não sabia, achei que ia ficar bonito, então. Aí a professora, para se emendar, né, falou assim, não, tá, vamos resolver isso. Eu também já fiz isso aí, sem querer. Eu acho que eu sei como conserta, que eu já consertei uma. Pega o material, pega o pano, nem chega com pano de chão, você passa pano de chão. E coloca o negócio todo. E ó, não, tá ficando bom assim, tá ficando legal. Agora que estragou quase fui eu, mas nós vamos resolver isso aí e tal. É uma recuperação. Por isso a gente tem que saber pedir desculpa. Bem, para a nossa evolução, Deus vai nos colocar. Qual é o nosso desafio antes de tudo para acertar? Primeiramente, esvaziar-se, diminuir o erro, diminuir as interferências. Segundo, acolhermos, esvaziarmos, sair de mim, amar o próximo como se ama a mim mesmo. Então, é participar com a consciência cósmica sendo o outro e recebendo o outro como ele é, interagindo com ele, procurando exemplificar, porque, de certo modo, as qualidades positivas minhas, quando há empatia, abertura, amizade, afetividade positiva, afetação positiva, exemplificar é um exemplo ótimo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que venham vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Crer. Acreditar é fundamental. E se não tem conserto, não tem. Crer e esperar. Voltaremos a isso. Auxiliar. Esvaziar-se
acolher, interagir, exemplificar, crer e auxiliar. Tudo fundamental para essa relação construtiva. O que é necessário? Jesus fala: água a quem tem sede, pão a quem tem fome, roupa para os desnudos, visitar os doentes, consolar os presos, abrigo com o bom samaritano e de evangelizar a toda criatura, ou seja, oferecer o bem adequado à necessidade de cada criatura. Um tem fome, outro tem sede, outro está sem roupa, sem personalidade, sem cuidado, outro está sem abrigo, sem amor próprio, sem autoestima, sem segurança, o outro está desesperado, precisa de consolo, o outro está triste, precisa de encorajamento, o outro está se sentindo abandonado, ele precisa de visita, da relação, da conversa, da solidariedade, sentir-se amado. Deus coloca por amor em nossa vida os nossos institutos universitários, que é o próximo, né? Então, somos desafiados, e falar é fácil, mas esse momento é mais extremo. Por quê? Por isso que Deus, por amor, nos coloca um que lida com droga. Um que é doente, que vai absorver as nossas horas e os nossos custos e as nossas superfluidades, um pouco do nosso necessário. Deus colocará para nós alguém que é explorador, folgado, mal agradecido, o perverso, o desalmado, o traiçoeiro. É fundamental porque até que nós consigamos nos curar do estado de ser ofendido, até que nós consigamos amar incondicionalmente, até que nós percebamos que todos são anjos potenciais e que consigamos amar ao próximo e a todas as criaturas tais quais são, tais quais caminharam. Então nós teremos esses desafios da droga, do incômodo, do perverso, do acusador, do juiz, do ególatra, do convencido, do desalmado, do traiçoeiro, do ingrato, do territorial, do ofensor. Tudo isso fará parte da nossa caminhada evolutiva. Porque esta é a escola evangélica dos nossos mentores espirituais. Com isso é que eles se elevaram. E é desse modo que somos convidados a nos elevarmos, ao mesmo tempo que nós também somos o peso, de que estamos falando aqui para as pessoas. O peso de ser, às vezes, almados, às vezes ingratos, às vezes traiçoeiros, às vezes absorvedor, às vezes descompromissados. Bem, tudo isso acontece. Uma sala de aula é muito assim. O que aprendeu, o que mais precisa, o que não estuda, o que é displicente, o que contrapõe, o que se sobrepõe, o que busca seu erro. Tudo isso acontece. Nós somos nossa escola terrena da evolução, na diversidade, tentando corrigir nossos olhares. Então, Jesus disse: de evangelizar toda criatura, que nos evangelizemos, para que, sabendo nos amar, nós saibamos amar os outros. Para que, cada vez mais evoluídos, mais nós temos sabedoria e clareza da maneira, do momento de agir com cada pessoa. Por fim, a questão do amor, né? Quando Paulo escreve por influência de Estevão e Abigail, né? Isso. Quando por influência ele escreve, inspirados por Jesus, os dois. O amor tudo sofre, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera. Olha só o caminho do que nós conversamos aqui. Então, tudo sofre. Estar no mundo é sofrer. Perseguições, agruras, ideologias, opressão, contrariedades, exploração, acumulação, tudo sofre. Tudo sofrendo. Alguém fala aqui, depois a questão, se eu demonstrar trazer o comentário que o companheiro trouxe, tá, sobre a explanação, vamos agradecer. Não deu só tempo de ler. Então, sofrermos, relacionar, não sermos paralelos, sofrer. Sofrendo, perdoar. Enquanto sofremos e vamos perdoando e nos perdoando uns aos outros, nós vamos crendo na evolução, crendo no anjo potencial, crendo na evolução, na obra de perfeição, da virtude definitiva, servos do Senhor. E crendo, esperaremos que aquele fruto, que aquela sementeira renda, que aquela luz se manifeste. E quando se manifestar, ela vai se manifestar para iluminar e aquecer os mundos inferiores
que dependerão do que nós dependemos delas. Agradecemos a Deus, tá? Fica à vontade. O que o companheiro trouxe como comentário lá para nós? O Sandro Gavão escreveu o seguinte: Gladstone, o endireitar que você comentou na sua explanação parece estar em contraposição com a ideia contextualizada no endireitar as suas veredas. Como você pode esclarecer melhor essa questão? Me agradece. É que tudo, Jesus aproveita a didática de tudo na época. Significa que quando ele come peixe e toma vinho, o ideal fosse comer peixe e tomar vinho? Não, mas era o momento. Significa que ele estimularia a pesca, se fosse o momento ideal? É aquele momento. Quando Jesus diz assim, olha, joga a rede para a sua direita, não é isso? Porque aí você vai ter a pesca positiva. Os que estão à minha direita, os que estão à minha esquerda. Ele usa isso por quê? Lateralidade. Na escola também você acha que eu não vou usar isso, não? Para usar pontos cardeais, eu não vou usar alto, baixo, para falar de plano superior e plano inferior. Para falar de os que estão à direita, os senhores que estão à esquerda, eles usavam isso, usavam com os hebreus. Deixe que meus filhos se assentam à tua direita ou à tua esquerda. Talvez o primogênito se sentasse à direita, né? Então, isso é linguagem. Quando o espírito se emancipa, todas essas relatividades que são usadas hoje como degraus, né? Essa escada já não é necessária mais. Então, endireitai os caminhos do Senhor, né? É linguagem. Aplainai os caminhos do Senhor. Os montes também têm belezas. São diversidades, não é verdade? Veremos beleza em tudo. Quando você citou esse tema para hoje, eu pensei, senão o Gladstone agora vai viajar, vai falar sobre o Antigo Testamento, né? Que lá tem o segundo mandamento. Nossa, eu não me legião, nós somos muitos. Se fosse amanhã, talvez eu entrasse onde você falou. Exato. Então, assim, a gente não cansa de ser surpreendido, viu? Porque é um tema complexo e quem de nós não tem uma... levanta com uma perturbaçãozinha, assim, opa, tem que tolerar aquele companheiro, aquele colega de trabalho, né? E lá no Consolador, você e o Tim sempre falam para a gente que Deus usa o homem para ajudar o próprio homem. E eu esqueço disso, que às vezes a gente não tolera esse homem, esse outro, né? Isso reforça em nós a necessidade realmente de abranger nossa tolerância, nosso amor. Amor é difícil de falar, né? Pelo menos o entendimento, né? A gente tentar aumentar isso em nós, que é difícil. Mas as suas palavras já me ajudam bastante, tenho certeza que é de todos, hein? Né? Né, Vanessa Leite? Surpreendidos, sempre. Nós é que agradecemos muito a acolhida do pessoal, mesmo quando comenta aí dos surpresas e tal, para não ser repetitivo, né? Evidentemente que os nossos estudos são construções coletivas e somente são possíveis por causa da sustentação dos amigos que nos inspiram. Sempre. A Magali quer falar aí, ó. Vamos lá. A Magali quer falar, o Tim avisou aí. Vamos lá. Olá. Oi, ela aí. Aqui. Saudade. É? Aqui. Esse negócio do amor é muito complicado, né? Porque a gente começa a querer humanizar o amor, porque não tem outro jeito, né? É a nossa trajetória. Amar, essa coisa. Mas uma vez eu me lembro assim, que você estava vivendo uma coisa difícil lá no albergue, sabe lá? Uma coisa difícil lá com a pessoa. E eu falei, meu Deus do céu, mas que confusão essa pessoa, e você está indo ainda, dando coisa para essa pessoa. Aí você me respondeu assim, ô Magali, porque eu vejo nessa pessoa o anjo que um dia vai ser. Então, eu uso sempre essa teoria quando eu tenho que lidar com as pessoas difíceis, sabe? Isso me ajuda muito. Quando eu estou vendo assim, que eu não estou conseguindo, não estou aguentando, aí eu me lembro de você falando isso para mim.
né? Que a gente tem que ver o anjo que um dia ela vai ser. Então, eu acho assim, quando a gente começa a querer personificar o amor, a gente tem que passar por vários processos e ficar racionalizando, né? E uma outra vez também, eu estava com uma dificuldade de perdoar uma pessoa, aí, perdoando, falando, aí você falou para mim assim, para de, como é que é? Ficar racionalizando. Perdoa e pronto. Então, isso também é muito interessante, né? Porque a gente fica racionalizando em cima do perdão. Então, e ultimamente eu tenho pensado muito que o amor não é você amar alguma coisa ou alguém. A gente tem que desenvolver é o estado amoroso, né? E eu tenho firmado isso muito na minha vida, em ser amorosa, e não amar a pessoa ou a situação, ou qualquer coisa que seja. Quando a gente faz uma coisa, faz com amor, porque desenvolvendo em mim a amorosidade. Eu acho que isso é um processo que a gente tem que desenvolver todos os dias, tentar ser amoroso, porque é um estado da nossa alma, um estado natural, né? E a gente tem que ir de encontro a isso. Porque quanto mais a gente fica personalizando o amor, a gente vai estar sempre encontrando situações adversas, né? De compatibilidade, afinidade, essas coisas todas. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, em o amor ser um estado de ser, e não um estado de você amar o quê ou alguém, entende? Então, é isso aí. Se nós amarmos os nossos amigos, né? Que tem de grandioso nisso? É muito fácil, pacífico, né? Nós gostosos aqui no Consolador. Nós que bons, é bom estarmos aqui, né, senhor? Se quiser, lançaremos 3 temas, tá? Mas depois daqui nós vamos sair para as diferenças. E os outros mesmo vão ter que suportar as nossas diferenças. Faz parte. Né? Exato. A gente agradece desde já, né? A gente está com o horário meio avançado aí. E o Tim vai tocar uma música para a gente de novo, Tim? João. Né? O que você acha? Toque sim, mano. Vamos lá. Vai tocar Eu e o Outro novamente, tem tudo a ver com o tema, né? É mesmo, nós tocamos no início, nós podemos... Vamos lá. Então, certo. Muito além de mim, orientam estrelas, se amplia o infinito. Muito além de mim, se definem cadências no correr dos períodos. Muito além de homens, mulheres, tesouros eternos, descalços terrenos que irão surgir. Muito além de passos, caminhos de pedras, espinhos e ramos floridos, vamos sentir. Muito além de mim, eu só sei o que reconheço, o que há em mim. Muito além de mim, muito além de mim, muito além de letras e verbos e línguas, histórias de prosas e versos, há no mim. Tanto além de cores, de lentes, de sombras, de luzes, de imagens e lentes, há de para além de mim, eu só sei e reconheço o que há em mim. Muito além de
muito além de mim, muito além de mim, muito além de mim. Eu adoro. É linda. Gente, Essa foi nossa surpresa. um abraço. Valeu, Gladys. Obrigadão. Valeu, Betinho. Tchau, Magali. Tchau. Boa noite, Tchau. gente. Valeu, Gladys. Boa noite a Até mais. todos. Gladys, Tchau. semana que vem, a música, qualquer música, amor? Noites Traiçoeiras. Noite Dois da- cachoeiras. Tem uma semana para treinar. Todo mundo tá pedindo essa Semana que música. vem? Semana que vem. Semana que vem, sim? Noites Traiçoeiras, você vai tocar. Ah, tá. O pessoal vai cantando aí tranquilo. Jesus fala, não se preocupeis com o dia de amanhã, cada dia isso tem seu cuidado. Hoje eu estou disposto a cantar semana que vem, mas até lá eu sei que eu mudo completamente. É impressionante. Tá? Tá bom. Um abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.